Eu gostaria de apresentar à igreja o pastor Rafael. Eu sei pouco dele, mas ele vai contar mais detalhes para vocês. Eu sei que ele esteve 3 anos e meio no Canadá, fazendo o mestrado, né, pastor? E agora ele está retornando, desde agosto ele está aqui em Campinas, né? E está se enturmando novamente, né, nas igrejas, assim. E vamos pedir para que o Senhor esteja conduzindo a vida do irmão agora nesse retorno, né? Que o Senhor esteja direcionando da melhor forma esse processo de retorno. Amém? Eu vou pedir para lá orar pela vida do pastor. Faz 3 anos que eu não o vejo, né? Desde os presbitérios da vida. É um privilégio que você esteja conosco. Já fala português agora? Melhor. Ah, então tá bom, porque ele só falava inglês. Faz 3 anos, né? Agora tem que falar português. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos muito pela tua presença no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e com as nossas famílias. E te agradecemos agora pela vida do Rafael. Te agradecemos porque ele foi estudar, o Senhor esteve com ele, cuidou dele e da sua família e agora ele está retornando. Pai querido, eu te peço para que o Senhor esteja através dele, falando a tua mensagem para nós, para a tua igreja, para que a gente possa ser alimentado, Senhor, pela tua palavra. Que o meditar do coração dele seja agradável diante de ti. E que tudo que ele falar possa ser usado, Senhor, pelo teu Espírito Santo para fazer o crescimento da tua igreja e do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Ah, joia. Muito bom. Geralmente eu sou bem ajustadinho com o horário, mas é bom a gente poder estar aqui e ter esse tempo para estar na presença de Deus, né? Para a gente poder desfrutar do amor de Deus se tornando vivo na gente. Isso acontece na nossa vida da igreja. É no amor dos irmãos que a gente vê o amor de Deus operando, trabalhando, né? No apoio, na oração de um pelo outro. E a gente vai, então, conversar um pouco nessa noite. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Já falou meu nome, que eu estive estudando fora. Eu sou natural de Mojimirim, aqui pertinho. Em 2013 eu vim aqui para o presbitério de Campinas. Estava no seminário e vim para a primeira de Campinas. E eu fiz toda a minha formação pastoral ali, na primeira de Campinas, junto ao pastor Cássio. E foi um tempo muito especial de Deus. Especialmente nesse processo de formação pastoral, que muitas vezes é um tempo de Deus moldar a gente, trabalhar a gente. E eu me apeguei a esse presbitério. Né? A gente tem muito tempo que a gente tem caminhado junto. Eu, quando seminarista, tive a oportunidade de vir aqui. Foi um tempo muito legal e é muito joia estar voltando aqui agora, nesse momento. O Paulinho disse que me conhecia de adolescente, né, Paulinho? Talvez de jovem nessa época do seminário, não sei. Mas agora voltando aqui nesse momento. E durante esses 3 anos lá no Canadá, eu me casei com essa pessoa espetacular aqui, a Fabiana, está aqui comigo hoje. E a gente voltou agora em agosto. E eu estou tendo uma oportunidade incrível, que é de visitar as igrejas, de poder estar junto com os irmãos, né? De poder pregar em lugares que eu não havia ido pregar antes, e de ver como que Deus está trabalhando, operando, movendo. Ontem a gente teve um tempo muito especial. A Tainá e o Gideon estavam lá. A gente teve um treinamento de líderes jovens do presbitério. E foi o dia inteiro, a gente teve palestras. E eu fiquei assim, maravilhado. 45 líderes jovens do nosso presbitério, buscando a Deus, buscando aperfeiçoamento, trocando ideias, com dinamismo, com vontade. Isso é uma coisa maravilhosa.
de ver acontecer. E eu estou podendo experimentar isso durante esse tempo. Então, é muito bom estar aqui com vocês essa noite e a gente poder falar do que é o mais importante, que é do amor de Deus, né? Meu pai, sempre que ia pregar, meu pai é presbítero, foi presbítero por muitos anos, eu perguntava para ele: pai, sobre o que você vai pregar? Ele falava assim: certinho o tema eu ainda não decidi, né? Uns bons dias antes, né? Aquele dia lá, o que você vai pregar? Eu falei: certinho o tema eu não decidi, mas eu tenho certeza que eu vou falar do amor de Deus. E é isso, a gente vai falar do amor de Deus que está nas nossas vidas. Conta-se que um rapaz jovem, ele era muito apaixonado, encantado com jardinagem. E ele começou a fazer alguns trabalhos de jardinagem para as pessoas. E ele tinha um jeito, ele amava aquilo, e aquilo foi indo bem. E ele desenvolveu um sonho, que era ter um jardim próprio. E com muito custo, muito trabalho, ele comprou um pedacinho de terra para fazer o seu jardim. E ele começou ali com dificuldade, com o suor do rosto dele, a plantar do jeito que ele queria, fazer as coisas com beleza. E quando aquelas flores, aquelas plantas foram crescendo, aquele jardim começou a ficar muito bonito. E as pessoas do bairro começaram a ver que tinha um espaço novo no bairro, que era bonito, era gostoso de estar, era inspirador. E as pessoas começaram a visitar aquele jardim dele. E a notícia começou a correr, não só pelo bairro, mas pela cidade. E aquele local foi ficando famoso, e ele foi investindo ali o que ele tinha de melhor para aquele jardim ficar bonito, porque ele amava aquele jardim. E dentre essas coisas ele começou a estudar, começou a buscar técnicas, conhecer plantas novas e aplicar coisas diferentes ali, e sistemas e estratégias para melhorar cada vez mais aquele jardim. E os anos foram se passando, e ele dedicado, fazendo aquele sonho acontecer, até que um dia aquelas flores começam a perder o vigor que tinham antes. E ele começa a ficar desesperado, porque aquilo já fazia parte da vida dele. E ele busca então mais conhecimento, busca mais técnicas, quais produtos, que tipo de fertilizante ele poderia usar, que tipo de poda ele deveria fazer. Mas parece que não dava o resultado que ele esperava. E aí um dia ele, conversando com um amigo dele, ele desabafa, ele fala assim: não está indo para frente, eu não sei o que está acontecendo. E o amigo dele, muito sábio, conhecia ele, pergunta para ele: qual foi a última vez que você andou entre as flores e conversou com elas? Qual foi a última vez que você andou entre as flores e conversou com elas? Isso acendeu nele que em algum momento no caminho ele tinha se preocupado com outras coisas, mas que ele tinha saído do foco, daquilo que fez ele iniciar aquele jardim, que era o amor. O amor pela beleza, o amor pela natureza, o amor por jardins. Ele zelou por muitas coisas, mas essas coisas tiraram ele daquilo que era central. E muitas vezes, como igreja, isso acontece com a gente. A gente age com zelo por muitas coisas, mas a gente perde aquele amor central que deveria conduzir as nossas vidas. Eu não sei se isso só acontecia no Canadá, mas eu suspeito que acontece no Brasil. De pessoas que às vezes são tão zelosas, que elas perdem o enfoque do amor. Por poder visitar igrejas, por poder estar em lugares diferentes. Por esse tempo que eu vivi no Canadá, eu vi muita coisa. Eu vi igrejas em que pessoas que eram muito zelosas com a música da igreja, às vezes entravam em conflito. Às vezes porque não tocou no tempo que ela queria, ou não tocou o repertório que ela queria.
ou não fez o ensaio do jeito que queria. Um zelo para que a música saia boa, mas às vezes gera conflito, dificuldade. Às vezes numa programação de igreja, a pessoa é zelosa para que tudo corra bem, para que as coisas saiam no tempo certo, para que tudo fique organizado, para que tudo fique bonito. Mas às vezes parece um trator passando em cima dos outros. E aí depois tem que vir o pastor recolhendo os corpos, né? De quem ficou pelo caminho. Das pessoas com quem gritou, ou das pessoas com quem brigou, ou que entrou em conflito. Às vezes, doutrinariamente, a gente zela pela doutrina da igreja, ou pela tradição da igreja local. E a gente perde de enfoque o novo que Deus quer fazer e aquilo que Ele quer transformar. E tudo isso que eu falei não são coisas ruins. A música da igreja é uma coisa boa. Os eventos da igreja, excelente, ainda mais quando eles são bem organizados. Algo excelente. A doutrina é importantíssimo. A gente saber quem a gente é e para onde a gente vai, de onde a gente veio e para onde a gente vai, é importantíssimo. Mas, em alguns momentos, isso se torna tão grande, toma tanto espaço, gera tanto conflito, que a gente fica com o coração espremidinho assim. E às vezes fica até difícil de participar da igreja. Eu queria ler um texto hoje, está lá em Apocalipse, Apocalipse 2. Eu vou ler de 1 a 7, ok? Apocalipse 2, de 1 a 7. E a gente vai falar sobre a igreja que ama, né? E diz assim, aí eu coloquei de 3 a 6, eu vou fazer a leitura aqui, e aí quando chegar no 3 vocês acompanham comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. E aí continua ali. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus. Continuando dali, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando a gente fala que vai ler o livro de Apocalipse, às vezes as pessoas assustam, né? Tem gente que já falou para mim assim: eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse essencialmente é um livro de esperança. O centro do livro de Apocalipse são os capítulos 4 e 5, que mostram que, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o caos, no reino dos céus, no trono celestial, o Cordeiro é digno de se assentar ao trono. O livro de Apocalipse abre com uma descrição, uma imagem de Jesus, cheia de metáforas, cheia de símbolos, mas que para além desses símbolos, mostra o Rei poderoso, que controla todas as coisas e controla o universo. E esse Rei poderoso, ele envia 7 cartas às igrejas que iam enfrentar perseguição. E a primeira carta que ele envia é para a igreja de Éfeso, é a que a gente leu. E nessa carta,
ele tem uma fala que a gente viu ali, de reconhecimento dos esforços, mas uma palavra dura. Uma palavra muito dura. Inclusive, em que ele fala assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mais um dos símbolos do Apocalipse, mas ele está dizendo assim: olha, eu vou chacoalhar, eu vou tirar você do local que você está. Para a gente entender como que a igreja de Éfeso precisou ouvir essa repreensão, eu gostaria de caminhar com vocês rapidinho um pouco pela história dessa igreja. A igreja em Éfeso. E aí, assim, não sei como foi o seu dia, se você se alimentou bem antes de vir para cá, se você teve o seu tempo de descanso. Pode ser que já esteja dando um soninho. Mas o que eu vou fazer agora, assim, vai ter bastante informação, ok? Eu vou trazer bastante informação, mas eu vou tentar passar rápido. E aí eu preciso que vocês fiquem junto comigo para a gente entender o que aconteceu com essa igreja em Éfeso. E vão ter 4 momentos. 4 momentos que eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. O primeiro momento é quando essa igreja foi plantada. Como essa igreja surgiu. Muitos anos antes dessa carta. Muitos mesmo. Muitas décadas antes dessa carta. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, passa na cidade de Éfeso. E da mesma forma que ele fazia em outros lugares, ele vai direto na sinagoga, onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. E ele chega na sinagoga e ele encontra alguns discípulos de João Batista, que estavam ali, que conheciam alguma coisa sobre o reino de Deus, mas ainda não tinham ouvido falar da obra de Jesus e do derramamento do Espírito Santo. E aí ele prega para aquelas pessoas, e aquelas pessoas recebem o evangelho com muita paixão e muito amor. Mas é claro, alguns daqueles judeus rejeitam. E ali então Paulo sai com os novos crentes e por uma semana mais ou menos se reúne com eles, prega para eles, explica o evangelho, e a sede deles era tão grande que ao fim de uma semana Paulo considera que ali tinha uma igreja plantada e segue viagem. Vocês conseguem imaginar isso? Uma igreja ser plantada em uma semana? Mas isso porque eles estavam ávidos por aquela mensagem. E ele segue viagem. O segundo momento é na segunda viagem missionária de Paulo. Ele, entendendo que Éfeso era situada numa região muito importante, ele vai em direção àquela cidade e lá ele fica 3 anos. 3 anos agora, junto com eles. Éfeso era uma cidade muito importante, porque lá não era só um centro de comércio, um centro logístico dentro do Império Romano, mas era também um local em que havia o culto à deusa Ártemis, que era a deusa da fertilidade. E pessoas de toda a região iam para aquele lugar, e Paulo vê ali então uma oportunidade de não só pregar o evangelho em Éfeso, mas também em toda a região. E expandir ali o reino de Deus. E ali ele fica 3 anos, trabalhando, ensinando a igreja, viajando e cuidando das pessoas. E esse é um tempo marcante, especial na vida da igreja. Ali eles aprendem direto da fonte. Imagina Paulo gastando 3 anos na sua vida para te formar um discípulo de Jesus. E isso começa a causar um grande impacto na cidade. E a gente tem 2 exemplos no livro de Atos. Se você ler Atos de 18 a 20, você vai ver um pouco dessa história. E ali a gente tem 2 exemplos. O primeiro exemplo do impacto do ensino de Paulo é que as pessoas que carregavam pergaminhos de feitiçaria
pergaminhos desse culto à deusa Ártemis, elas começam a se reunir num determinado dia, jogar esses pergaminhos, se livrar deles e queimar. Abandonar os caminhos antigos num gesto da cidade, um gesto simbólico da cidade, em que as pessoas se reuniram para falar assim: a gente rejeita esse caminho antigo e a gente agora quer viver o caminho de Jesus, o caminho de liberdade, de vida. Um impacto profundo naquela cidade. Só que aí o segundo exemplo também está lá em Atos, que isso causa um incômodo grande nos vendedores de artigos religiosos da cidade. Um homem chamado Demétrio, que era ourives, ele faz uma acusação de que os cristãos, eles não só queriam acabar com o culto a Ártemis, mas eles queriam subverter a cidade, o governo de Roma. Vou pegar uma aguinha. E quando ele faz essa acusação, naquele mesmo dia a cidade inteira entra em caos. As pessoas preocupadas, os cristãos, se eles iam ser presos. E as outras pessoas que não conheciam exatamente os cristãos, confusas, achando que estava acontecendo algum tipo de rebelião, invasão. E leva o dia inteiro para as autoridades da cidade, guiadas por Deus, chegarem à conclusão de que os cristãos não eram subversivos dessa forma. Mas a gente percebe, por conta desses dois exemplos, o impacto do ensino de Paulo nessa segunda viagem missionária. Então, a gente falou da primeira viagem missionária, da segunda, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo faz um caminho diferente na terceira viagem missionária. Inclusive porque ele sofre muitas dificuldades. Mas no caminho de volta, ele já tem a consciência de que Deus está levando ele para um momento de sofrimento. De que ele precisava ir para Jerusalém e que de lá ele não ia sair mais. E aí ele manda então a mensagem para os líderes da igreja de Éfeso. E pede para eles encontrarem com ele. Eles se encontram em Mileto. E nesse encontro, Paulo faz um discurso que é emocionante. E que inclusive ele fala para eles: olha, essa é a última vez que a gente se encontra. Ali ele responsabiliza aqueles líderes. Fala assim: vocês devem cuidar das ovelhas. Ali ele passa o bastão para eles. E ali eles choram juntos. Se abraçam. E se despedem. Paulo vai a Jerusalém. Ali ele é preso, levado a Roma. E mais ou menos 4 anos depois, Paulo preso, vem a quarta parte dessa história. E eu agradeço de você estar aqui, junto comigo, acompanhando essa jornada da igreja de Éfeso. Que é quando Paulo escreve a carta aos Efésios. Se você já teve o privilégio de ler essa carta, é um deleite. Paulo, ele trata com eles assim com um carinho enorme. Paulo não faz nenhuma repreensão a eles. Paulo tem uma teologia ali muito bem desenvolvida da união com Cristo. E ele chama eles assim a estarem unidos com Cristo, como ele, Paulo, logo estaria. Porque ele teria sua vida derramada. Como que essa igreja que recebeu um ensino tão firme, tão bom, chega nesse estado em que Jesus precisa chamar eles ao primeiro amor? Na carta, a gente tem duas dicas do que pode ter acontecido. E eu acho que essas 2 dicas levam a gente a perceber que foram os conflitos que tomaram espaço demais da vida deles. De tal forma que eles esqueceram do primeiro amor. O primeiro conflito que eles tiveram foi com os falsos apóstolos. A gente leu ali. Jesus recomenda a eles. Fala assim: eu vi que vocês colocaram à prova os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos. Eu vi que vocês
não aceitaram o que eles propunham. Quem eram esses falsos apóstolos? Naquele contexto, a gente percebe que esses falsos apóstolos eram pessoas que se colocavam como autoridades sobre o ensino de Jesus, mas que na verdade eram judaizantes. Ou seja, pessoas que queriam ir na igreja e falar para aqueles novos convertidos assim: olha, vocês estão sabendo até um pouco, mas vocês precisam seguir a lei. Vocês precisam seguir cada passo da lei. Vocês precisam ser como os judeus. E só assim vocês vão agradar a Deus. Mas eles tinham aprendido de Paulo a graça. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles tinham ouvido isso diretamente de Paulo. Eles sabiam o valor da graça. E que a lei havia sido cumprida em Jesus. E que agora eles viviam pela graça de Deus. E eles rejeitaram esses falsos apóstolos. Mas eu imagino que tenha sido cansativo. Que tenha sido difícil. Que tenha custado. Ele chama eles de volta ao primeiro amor. A segunda dica que a gente tem aqui no texto, que pode ter também influenciado isso, é que eles rejeitaram também a influência dos nicolaítas. Não só dos falsos apóstolos, mas também dos nicolaítas. E aí, eu muito curioso, fiquei assim: quem são nicolaítas? Fui tentar entender quem são esses, que aparece muito pouco na Bíblia. E existe um certo debate, inclusive entre os maiores teólogos que a gente pode encontrar. Mas a melhor posição, a melhor interpretação disso, inclusive baseado em relatos da época, é que os nicolaítas eram um grupo que abusavam da graça. Então, de uma certa forma, eles eram o oposto dos falsos apóstolos que tinham ido lá. Porque eles diziam assim, e essa frase é atribuída a eles: o que você faz com o seu corpo não importa para a sua alma. Então era um grupo que não valorizava a santidade. Era um grupo que não valorizava a transformação de vida. Era um grupo que entendia que podia fazer o que quisesse, que Deus ia perdoar. E aí, por essa frase deles, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que isso não importa para a alma, você já tira o tipo de pecado que caminhava junto com esse grupo. E Jesus recomenda a eles, fala assim: muito jóia que vocês não deram ouvidos a esse tipo de ensino. Mas, novamente, deve ter custado. Deve ter tomado muito espaço no coração deles. Deve ter sido pesado. Eles devem ter tido noites sem dormir. Discussões difíceis, conflitos, precisavam ser resolvidos. E essa igreja, décadas depois de ter aprendido diretamente de Paulo, estava numa situação de frieza espiritual. De frieza no amor. E Jesus vem e fala com eles: olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Precisa arder dentro do coração de vocês aquele primeiro amor que antes ardeu. Um primeiro amor que era apaixonado pelo Evangelho, que ouviu o Evangelho e abraçou com todas as forças. Um primeiro amor que era hospitaleiro, que recebeu Paulo, mas quando a gente lê lá em Atos, recebeu também Apolo, deu espaço para aquele garoto se desenvolver, recebeu Priscila, Áquila e tantas outras pessoas. Era um local receptivo, aberto, com casas abertas, para que as pessoas pudessem vir e conhecer o Evangelho. Voltar ao primeiro amor, no sentido também de uma igreja que olha para frente e caminha
O contexto de Apocalipse era assustador mesmo. Era uma época de perseguição escancarada. Diferentemente da época de Paulo, em que ainda havia dúvida sobre como seria essa relação dos cristãos, na época em que João escreve o Apocalipse, as igrejas estavam na mira do Império Romano. E Jesus escreve essas cartas justamente para fortalecê-los, colocar no caminho de novo para atravessar esse tempo difícil. E esse primeiro amor deles era um primeiro amor que estava disposto a tudo, disposto a entregar a vida, a enfrentar qualquer dificuldade e abandonar os caminhos antigos. E hoje para nós somos chamados a voltar ao primeiro amor. Nós somos chamados por Jesus a voltar a esse primeiro amor. E eu digo isso no sentido de nós entendermos o que é a prioridade da nossa vida com Deus e entender o local em que o zelo deve estar, que o cuidado pelas coisas deve estar. A gente tem que lembrar daquele primeiro momento em que a gente ouviu da mensagem de Jesus e o desejo que a gente tinha de estar junto com os irmãos e desfrutar da vida com Deus e crescer e conhecer e avançar e construir. A gente estava disposto a tudo naquele momento. Mas será que as dificuldades da vida, será que as dificuldades enfrentadas como igreja, será que às vezes alguns relacionamentos quebrados ou mágoas que a gente carrega não tem tomado espaço demais da nossa vida, de tal forma que o primeiro amor está sufocado, está esquecido, está abandonado? A palavra de Jesus é muito forte ali. Ele diz, voltem ao primeiro amor, e o que ele diz depois? Arrependam-se. Olha que palavra forte para se ouvir de Jesus. Arrependam-se. Eu acho que se eu escutasse isso de Jesus, nesse contexto, eu falaria assim, mas Jesus, você não sabe o que eu passei. Jesus, você viu mesmo o que a gente passou aqui na igreja? A dificuldade que foi? Mas ele diz para eles, arrependam-se e voltem às primeiras práticas. Arrependam-se e voltem às primeiras práticas. Quais são essas primeiras práticas? Aquilo que é básico do amor. Aquilo que é básico do amor. Você orar pelo seu irmão. Não porque é obrigação da igreja, mas porque você quer. Você ligar, perguntar como tá. Tá tudo bem? Como você tem passado? Você se alegrar uns pelos outros. Você vê a pessoa passando um aperto e chegar junto, para carregar aquele peso junto com ela. Jesus, aqui, ele poderia ter falado para eles, olha, muito jóia, vocês enfrentaram doutrinas ruins, vamos fazer um programa com a igreja, vamos fazer uma estrutura nova para a igreja, vamos dar uma chacoalhada na maneira da igreja ser, mas não. Ele fala, façam o que vocês faziam no início. Aquilo que é simples, aquilo que é significativo, um olhar, um sorriso, um tempo de devoção pessoal com Deus, que é verdadeiro. Essas coisas vão dar força para vocês atravessarem os tempos difíceis. E eu digo para vocês, meus irmãos, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que Deus te deu, os dons, as pessoas que Ele colocou na sua vida aqui na igreja local, e invista nisso de maneira simples, mas verdadeira. Se você está distante de Deus, na sua vida de oração, na sua busca por Deus, ou se você está chegando aqui hoje pela primeira vez e quer experimentar
Quais são essas primeiras práticas? Eu te incentivo, ou retome, ou comece, mas busque a Deus diariamente. Separe um tempo, nem que seja 5 minutos, de manhã e de noite, para ler um versículo, orar para Deus, ter um tempo de silêncio na presença de Deus, desfrutar do amor dele. Simples assim. Aquela prática antiga que às vezes a gente perde, agradeça pelas suas refeições. O tempo de Deus está presente. E no meio disso, lembre dos seus irmãos. Fale com Deus sobre a sua igreja. Ore por alguém que você sabe que às vezes está passando por um aperto. Ou, se você não sabe, peça para Deus visitar cada irmão. Primeiro amor que Jesus está chamando aqui para eles não é apenas um programa. Mas o primeiro amor aqui é um estilo de vida. De quem ama a Deus, de quem segue Jesus. E é o nosso estilo de vida. É assim que a gente deve viver. É assim que Jesus, quando inicia essa trajetória que a gente chama de igreja, ele queria ver os seus discípulos vivendo. Simples, mas vivo. Simples, mas cheio de vitalidade, de força. Essa igreja aqui gastou muito tempo com coisas que eram importantes. Mas agora era a hora de voltar ao primeiro amor. E para nós também, que esse seja um tempo de voltarmos ao primeiro amor. Assim como aquele jardineiro que eu falei no começo, que teve um estalo e percebeu que ele deveria voltar a caminhar no meio das flores, fazer o simples, conversar com elas. Que assim também cada um de nós possa perceber qual parte do primeiro amor a gente acabou deixando de lado e que precisa voltar a fazer parte da nossa caminhada e da nossa rotina. Eu quero te deixar um desafio. E a gente, inclusive, pode fazer um pequeno tempo de silêncio para você conversar com Deus, para você pensar. No primeiro momento que Deus te alcançou, ou no primeiro momento que você chegou na igreja, qual era a coisa assim mais simples e mais significativa que você fazia, ou que a igreja fazia, ou que você via acontecer ao seu redor? Tem um tempo de usar a memória para buscar lá o que Deus fez. Se você está chegando aqui hoje também, que você leve essa mensagem no sentido, ou hoje, ou recentemente aqui a igreja, no sentido de não perca o primeiro amor por conta de outras coisas. Que isso seja o guia da sua trajetória com Jesus. O amor. Vamos fazer um tempo de silêncio. Você conversa com Deus, você ora. O chamado de Deus ali também é para arrependimento. Se você tem algo para colocar diante de Deus, esse é o momento. Fale com Ele. Depois a gente vai cantar uma canção de resposta, vai ser a nossa resposta de oração a Deus. E eu vou orar para a gente encerrar o nosso culto.
Não é o que queres de mim, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pedir pro Gideon. Eu sei que no meio dos slides eu saí um pouquinho, mas tem uma frase ali de Agostinho, se você puder colocar, é um dos slides. A gente cantou essa música, né? A gente fala assim de estou voltando à essência da adoração, a essência é tu. E olha que interessante que o Agostinho fala: oração por um irmão agrada mais a Deus quando é oferecido o sacrifício de amor. A adoração, a oração, elas fazem sentido no contexto do amor. É no contexto do amor verdadeiro. Não é um amor de sentimento, mas é um amor operante que vai. E para nós, para a igreja de Éfeso, a gente sabe o que é o amor. Eles souberam o que é amor.
Porque Jesus deu a vida por eles. E Jesus deu a vida por nós. No alto do Calvário, na cruz, a gente tem ali a expressão máxima do que é amor. E é isso que ele requer da gente. A gente sabe que o nosso amor vai ser imperfeito, muitas vezes tropeçante, mas ele está chamando a gente para amar. E aí tem dois caminhos para a nossa vida. Ou o nosso coração cresce com espaço para amar mais, ou ele encolhe. E a gente vira uma pessoa ruim. Deus está nos chamando para amar. Amar mais, perdoar mais, andar mais junto, às vezes de quem é difícil. Mas é no amor que o reino de Deus é expresso. E que a oração faz sentido, a adoração faz sentido. Por isso, vamos voltar para isso. Quero te convidar a orar junto comigo, colocando sua vida diante de Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Reunidos aqui, Deus, no teu nome, a gente reconhece, Deus, muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, muitas vezes que o nosso coração se desvia daquilo que é central, mas a gente quer, Deus, abrir a nossa vida para o Senhor nos usar. Então, Deus, quebranta o nosso coração nessa noite, Pai, para que o teu amor nos invada novamente, para aquele primeiro amor, aquele primeiro sentimento, aquela esperança, aquele sonho, tome conta novamente do nosso coração, Deus, derrubando às vezes até experiências ruins que a gente já teve, mas que a gente volte a perceber que o teu amor é o que nos guia, o teu amor é o que nos sustenta, o teu amor é o que nos fortalece, porque antes de tudo o Senhor nos amou. Deus, trabalha através de nós, não só nessa noite, mas trabalha através da gente, Pai, a cada passo durante essa semana. Que a gente possa estar atento a Ti, atento aos irmãos, para que a gente possa perceber oportunidades de amar. E eu peço, Deus, de maneira especial por essa igreja, pelos meus irmãos que aqui se reúnem. Eu peço que o Teu Santo Espírito hoje, nessa noite, restaure a paz no coração dos meus irmãos. Fortaleça, Deus, dando uma noite de sono boa, agradável na Tua presença, para que eles vivam, Deus, essa semana abençoados, fortalecidos pelo Senhor. Esse é o meu pedido, Deus. A gente coloca diante de Ti, não porque há algum mérito na gente, mas pelos méritos de Cristo, aquele que nos amou. No nome dEle que a gente ora. Amém, Pai. Amém. Vamos nos colocar em pé, receber a bênção. Eu vi uma movimentação ali de cafezinho. Existe isso? Jóia. Então fique para participar do cafezinho, a gente se cumprimentar, poder dar um abraço e celebrar também esse tempo bom que a gente teve aqui. Que o amor de Deus, que é infinito, a graça de Jesus, que nos resgatou, que a força, o consolo, o poder do Espírito Santo esteja com você, com a igreja aqui reunida, e com a igreja de Cristo também que está espalhada pela face da terra, cultuando Ele nessa noite ou durante a semana. Amém e amém.